Vamos continuar falando um pouquinho desse embate aí no judiciário, as questões envolvendo a Lava Jato. Em resposta ao que chamou de críticas genéricas ao excesso de prisões preventivas decretadas no âmbito da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso em primeira instância, afirmou que elas refletem o lamentável entendimento de que há pessoas acima da lei e que ainda vivemos em uma sociedade de castas. Na sexta-feira, Sérgio Moro negou o pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. Foi um claro recado aí ao ministro Gilmar Mendes, que na semana passada, a gente falou aqui, condenou as prisões alongadas no âmbito da Operação Lava Jato. Foi uma resposta, Vera? Como é que você viu a colocação aí e esse embate principalmente do Moro com Gilmar? Foi uma resposta e foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele todo dia quando chega ali do trabalho em Curitiba, ele põe aquele palito preto, a camisa preta, a gravata preta que o Andreasa adora, num canto e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele e aí ele dá uma encurralada. Porque esse despacho, ele tem só 14 páginas. Eu pus no meu Twitter, eu recomendo ao ouvinte que vá lá e leia o despacho. Porque ele é de uma clareza ali, ele é cristalino em apontar tudo o que ele vem sendo acusado e sem nenhuma bravata, sem nenhum tipo de... sem subir o tom em nenhum momento, o juiz Sérgio Moro derruba uma a uma dessas acusações. Ele fala, que se fala genericamente em prisões alongadas de Curitiba. E aí ele diz, sabe quantas prisões provisórias existem na Lava Jato hoje em dia, pessoal? 7. Não são 50, não são 100, não são 300, são 7. Os outros todos que estão cumprindo pena, mesmo que estão cumprindo em caráter provisório, já tiveram alguma condenação. Só não tem condenação final, mas já tem condenação em primeira ou em segunda instância. E todos os outros já foram liberados. Houve, no âmbito da Lava Jato, nesses 3 anos, 49 prisões provisórias. Ele diz, é bastante diante do volume de crimes que se investiga, mas não é bastante perto de nenhuma vara de execução penal no Brasil. E aí ele elenca esses números. Ele fala, Eduardo Cunha pede para ser liberado. Vamos ver aqui. Aí ele elenca decisões do Teori Zavascki, do STJ e do TRF da 4ª região, dizendo que Eduardo Cunha tem que continuar preso. E elenca 10 motivos que justificam a prisão dele. Então não são, primeiro, prisões excessivas, não são muitas prisões e não são injustificadas. Elas são justificadas. Ele diz lá, elas seguem a jurisprudência desse caso, e aí ele cita o Teori Zavascki várias vezes, isso não é por acaso. Isso é para constranger os ministros do Supremo a mudarem o entendimento. Ele diz, a não ser que o Supremo vá mudar o entendimento que vinha sendo consagrado pelo saudoso ministro Teori Zavascki, e aí cita, é um despacho muito inteligente, primoroso, ao mesmo tempo ele derruba ele fala mistificações, ele diz que o Eduardo Cunha está chantageando o presidente da República de dentro da prisão. É um despacho maravilhoso do juiz Sérgio Moro, irrepreensível. É maravilhoso, Andreasa, para você? Eu não teria nada a acrescentar à intervenção da minha querida Vera Magalhães se eu não fosse quem sou. Então vamos lá, ué. Então, é o seguinte. Primeiro, elogiar, finalmente um juiz que escreve bem no Brasil. Faz tempo que eu não leio uma sentença tão bem escrita. Parabéns, Sérgio Moro. Sabe escrever, alfabetizou-se corretamente, não separa sujeito predicado, um belo texto. Mas eu acho que, embora ele esteja correto, ele usa um espaço de sentença para mandar muito recado. Ele faz na sentença dele aquilo de que ele reclama do Eduardo Cunha, que manda recado para não sei quem, perguntas descabidas. Não é o lugar desse tipo de manifestação, de resposta para outro juiz. Acho descabido. De bom que todos estejam, tanto ele, Sérgio Moro, quanto Gilmar Mendes, preocupado com o alongamento das prisões preventivas. Isso é ótimo. Não dá para ter mesmo, não. Então, estamos todos de acordo. E eu reforço o que disse a Vera, leiam esse despacho, porque apesar desses excessos a que eu faço referência, o fato dele usar a sentença para fazer política mesmo, em certo sentido, porque aí fala que o Eduardo Cunha dá opinião, está chantageando. Não me parece que pudesse estar isso ali, tá? Mas é um texto primoroso, delicioso, fantástico de ler. Leiam.
Ô Madureira, ele manda o recado aí na sua sentença, como disse o Andreasa, para você? Não, como foi dito, é uma obra de português escorreito, coisa rara de ver hoje em dia. Eu preferi agora me ater um pouco ao ínclito ministro Gilmar Mendes, lembrando da grande Aracide Almeida, com certeza o Andreasa também deve ser fã, a grande Araca, que diria certamente, olha, esse Gilmar Mendes é um tremendo Matusquela. Esse Gilmar Mendes é um tremendo do Matusquela, entendeu? Eu acho que esse, por exemplo, é um dos operadores anti-Lava Jato. É um juiz quiabo, absolutamente escorregadio, um sabão, né, no tribunal. Você vê pelas opiniões dele, você vê pelas manifestações dele e vedete também. Vedete de mostrar o umbigo, né? Usar fio dental, mostrar o umbigo e aquele penacho na cabeça. Só falta isso. Acho que ele vai aproveitar o carnaval para encarar esse figurino. Agora, só sublinhando uma coisa que o Sérgio Moro declara lá no despacho dele, e isso é verdade, quem leu as matérias dele na Folha, as entrevistas que ele deu de dentro da cadeia, o Eduardo Cunha, ele faz chantagem de dentro da cadeia, com autoridades, inclusive com o presidente da República. Quem lê nas entrelinhas as declarações do Eduardo Cunha, percebe claramente isso, e tem até uma nota, acho que foi do Lauro Jardim, que diz que o comportamento do Eduardo Cunha na cadeia é absolutamente fora da curva, é extravagante, ele é frio, calculista, passa o tempo todo estudando o processo dele, não sai, não perde o eixo como o Suplicy. Então esse camarada é um camarada de alta periculosidade. Ele evidentemente tem que continuar preso, porque preso ele já é uma ameaça à sociedade. Solto então, imagina. Aliás, a gente viu isso no depoimento pro... Vai, Vera, que depois eu queria pôr um outro assunto. O que eu acho, diferentemente do Andreasa, é que o Sérgio Moro não manda recado. Ele está elencando essas coisas e ele o faz ali numericamente mesmo, 1, 2, 3, 4, para justificar a decisão dele, de por que ele não mandou soltar o Eduardo Cunha. O despacho é um pedido de liberdade provisória com ou sem fiança, impetrado pela defesa do Eduardo Cunha. Está aqui. Aí ele vai elencando porque ele acha que o Eduardo Cunha não deve ser solto. E diz, primeiro, que não há excesso de prisões na Lava Jato. Portanto, não pode ser solto por esse argumento. Que o Eduardo Cunha está lá de dentro mandando recado. Ele cita esse artigo, a Folha, que o Madureira falou. Ele cita os quesitos que a defesa do Cunha formulou para o Temer, que tem ali uma série de recados e de chantagens. E ele cita outras tentativas dele de obstruir o processo, visitas que ele recebe de advogados, todas as tentativas dele de obstrução da justiça. Obstrução da justiça é uma das causas para se manter uma prisão preventiva. Então é por isso que ele elenca. É lógico que tem uma leitura política a ser tirada daí, é evidente que sim. Mas o juiz Sérgio Moro se atém exclusivamente ao caso para fazer isso. Até por isso a peça é muito brilhante do ponto de vista jurídico, porque você lendo aqui, você não vê ele se excedendo em nenhum momento. Ele, quando fala que as prisões não são excessivas, ele compara com a Manipulite, com a Mãos Limpas da Itália, e diz que lá foram mais de 800, é isso? Prisões temporárias ao longo da operação. Então, essa é uma das obsessões dele, essa operação. Ele estuda essa operação e ele usa como baliza para a Lava Jato. Então, você veja que tem ali um juiz cioso do seu trabalho, defendendo o seu trabalho e repisando em vários e vários momentos que esse trabalho está sendo referendado pelas instâncias superiores. Isso tudo é para evitar que o Supremo, que vai se manifestar essa semana sobre o caso do Eduardo Cunha, acabe soltando o Eduardo Cunha. É lógico que o objetivo final dele é esse. E é lógico que o Supremo está incomodado com isso, porque na semana passada o Toffoli adiou esse julgamento e ficou para essa semana. Agora, depois dele ter negado e ter usado essa jurisprudência do teori fartamente, é muito difícil para o Supremo soltar o Eduardo Cunha. Agora, a Vera tem razão, considerando, insisto na minha posição, estou sendo demonizado por ela, porque não se pode fazer um reparo à atuação do Sérgio Moro, que merece todo o respeito, e tem meu respeito, e eu, como disse aqui, acho o texto dele primoroso, e o cerne da questão está correto, só acho que ele excedeu nos recados, é apenas uma opinião que acho respeitável, mas a Vera tem razão a respeito do xadrez, né? Feita a ressalva,
o xadrez está jogado. Cria um constrangimento para o Supremo. Então, nós temos aí um juiz de primeira instância agindo, se antecipando a uma votação do Supremo, citando, e aí essa é a grande jogada. A citação ao teori é a grande jogada, é onde se pode criar algum constrangimento para o avanço dessa deliberação. Porém, devo dizer, e aqui não é o pai Andreasa falando, sou eu mesmo, ou seja, mais irrelevante ainda, acho que o Supremo não se abala ou se sente, digamos, oprimido com a opinião, com o despacho do Sérgio Moro. Muito pelo contrário, talvez o efeito seja outro, seja o inverso. Se eu tivesse R$1 para apostar, eu não tenho, eu apostaria nas boas chances do Supremo aceitar o habeas corpus de Eduardo Cunha e liberá-lo em breve. Bom, aí o Supremo vai ter de se haver com a acusação de ter livrado o Temer de uma chantagem. Eu não acho que o Supremo vai entrar nessa, não. Porque se eles atenderem o que o Cunha está telegrafando lá de dentro, com todas essas evidências que existem, a justificar justamente a manutenção da prisão, principalmente a dele, você pode discutir, eu acho, várias prisões preventivas da Lava Jato. Por que o Vacari está preso ainda? Não sei, porque ele não delatou? Você pode discutir isso. Por que outros ainda estão presos? Tudo bem. Agora, o Eduardo Cunha tem muita razão para estar preso. Gente, agora mesmo ele anegou, tem um aneurisma e não quis fazer um exame. Se recusou a fazer um exame dentro da cadeia. Então, tem muita coisa para manter a prisão dele. Se o Supremo relaxar essa prisão, já tendo passado 2 vezes pelo STJ, 2 vezes pelo Teori, 1 vez pelo TRF e 1 vez pelo próprio Moro, aí eu vou começar a ver pelo em ovo e achar que o Supremo está sim querendo dar guarida para o presidente da República, que está sob chantagem e sob ameaça de um preso da Lava Jato. Vai, Madureira, você, para a gente virar a página, que tem outro tema polêmico aqui para a gente tratar nesse bloco ainda. Claro. É só para dizer o seguinte, se o presidente Temer, o Supremo, acharem que ao atenderem, né, o chantagista Eduardo Cunha vão ficar livres de outras chantagens, muitos se enganam. Porque o chantagista é assim, ele aplica a você uma chantagem, você paga, você atende ele vai aplicar outra. Ele vai virar um parasita, né? Um chantagista parasita. Isso é uma tremenda ingenuidade. E o Eduardo Cunha é um elemento de alta periculosidade. Se ele for solto, eu já peço aqui encarecidamente à Polícia Federal que imediatamente me conduza às instalações da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, que eu vou me sentir mais seguro. O Eduardo Cunha solto é um perigo, rapaz. Eu não quero ficar solto, não. Eu quero ser preso.